Você se calou para não perder ninguém, mas no fundo, foi se perdendo um pouco mais a cada dia. E me diz uma coisa, até quando você vai continuar fingindo que isso não te dói? Até quando vai sorrir para disfarçar um nó na garganta, dizendo que tá tudo bem, quando no fundo você mal consegue respirar? Você se calou porque achou que era o certo, porque queria manter a paz, porque queria ser compreendido, porque acreditou que se falasse o que realmente sentia, as pessoas iriam embora. Mas o que ninguém te contou é que o silêncio também afasta. Aos poucos ele apaga, ele corrói, ele te transforma em alguém que observa a própria vida acontecer, em silêncio. Você se calou para não perder ninguém, mas no fundo foi se perdendo um pouco mais a cada dia. E me diz uma coisa, até quando você vai continuar fingindo que isso não te dói? Até quando vai sorrir para disfarçar o nó na garganta, dizendo que tá tudo bem, quando no fundo você mal consegue respirar? Você se calou porque achou que era o certo, porque queria manter a paz, porque queria ser compreendido, porque acreditou que se falasse o que realmente sentia, as pessoas iriam embora. Mas o que ninguém te contou é que o silêncio também afasta. Aos poucos ele apaga, ele corrói, ele te transforma em alguém que observa a própria vida acontecer, em silêncio. Você se calou para não perder ninguém, e perdeu a si mesmo. Perdeu sua espontaneidade, perdeu sua coragem, perdeu o brilho nos olhos. Passou a medir palavras, a engolir sentimentos, a se vigiar o tempo todo para não ser demais. E cada vez que você fazia isso, uma parte de você morria um pouco. Você virou um personagem da própria história. Alguém que finge estar bem só para não incomodar. E esse é um dos fardos mais pesados que alguém pode carregar. O peso de se anular para ser aceito. Talvez tudo tenha começado lá atrás, quando você ouviu alguém dizer que sentir demais é fraqueza, quando aprendeu que chorar é sinal de descontrole, ou quando se convenceu de que ser forte é aguentar tudo calado. E desde então, você vem engolindo o que sente, sorrindo quando quer desabar, aceitando quando queria dizer chega. Você fez isso tantas vezes que acabou acreditando que é assim que a vida é. Mas a verdade é que a vida não foi feita para ser vivida em silêncio. O silêncio prolongado não é paz, é desistência. E você conhece bem esse tipo de paz, não é? Aquela que parece calma por fora, mas que por dentro grita. Aquela que esconde tempestades embaixo de um sorriso educado. Aquela que te faz dormir exausto, porque passar o dia inteiro fingindo que tá tudo bem também cansa, e cansa muito. Cansa sorrir quando o coração pesa, cansa engolir o que sufoca, cansa carregar o peso de todos, menos o próprio. Mas o problema é que o tempo não espera, e o que você não diz, o corpo grita, em forma de insônia, de ansiedade, de dores que ninguém entende. A dor não desaparece porque você finge que ela não existe. Ela se acumula, se transforma e um dia explode. E quando explode, vem tudo de uma vez. As palavras, as lágrimas, a raiva, o arrependimento. Tudo aquilo que você guardou para não perder alguém. Volta para te lembrar que, no final, quem se perdeu foi você. Quantas vezes você quis gritar e não conseguiu? Quantas vezes sentiu vontade de dizer, eu tô cansado, mas ficou quieto para não parecer fraco? Quantas vezes deixou alguém te ferir e mesmo assim disse, tá tudo bem? Essas pequenas renúncias se acumulam e quando você percebe, já não sabe mais quem é. Porque quando você se cala por muito tempo, a sua voz some e junto com ela, a sua essência também. E sabe o que é mais cruel? As pessoas que você tentou agradar continuam indo embora, porque o silêncio não segura ninguém. Ele só disfarça o inevitável. Você tenta controlar o abandono, tenta se proteger, tenta segurar o que escapa entre os dedos. Mas o amor que exige silêncio nunca foi amor, foi medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho. Mas me escuta, o amor verdadeiro não pede para você se calar. Quem te ama de verdade quer ouvir o que você sente, mesmo quando dói. Quer te entender, mesmo que você se confunda. Quer te acolher, mesmo que a sua voz trema. Porque amar alguém não é exigir perfeição, é estar disposto a ouvir o que o outro tem para dizer, mesmo que seja difícil. E talvez agora você perceba que o silêncio não te protegeu, ele só te afastou. Afastou você dos outros?
afastou você de si mesmo. E o mais triste é quando o silêncio se torna um hábito. Você começa a acreditar que não vale a pena falar porque ninguém vai entender. Mas e se eu te disser que o primeiro passo para se libertar é justamente quebrar esse silêncio? Não para gritar com o mundo, mas para se ouvir de novo. Falar não é fraqueza. Falar é coragem. É dizer para si mesmo, eu existo e o que eu sinto importa. Você passou tanto tempo engolindo o que dói que esqueceu o gosto da leveza. E a leveza não vem de agradar todo mundo. Ela vem de ser sincero consigo mesmo. De aceitar que sentir é humano, que demonstrar é necessário e que se calar o tempo todo é o mesmo que desaparecer aos poucos. Pensa nisso. Quantas versões de você ficaram presas no passado? Quantas vezes você quis dizer, eu mereço mais, mas não teve coragem? Quantas oportunidades você perdeu por medo de se impor? Quantas relações você manteve apenas por medo de ficar só? Esse medo de perder te fez perder o que era mais precioso, sua autenticidade. E autenticidade é o que conecta, é o que faz a gente ser lembrado, é o que faz a gente se sentir vivo. O silêncio pode parecer seguro, mas ele te isola, te prende dentro de uma bolha onde só existe você e o que você não disse. E lá dentro, o tempo passa diferente. Os dias ficam pesados, as noites mais longas, o coração mais cansado. E quando você finalmente tenta falar, percebe que já não sabe mais como. A voz sai trêmula, rouca, estranha, porque você passou tanto tempo se calando que esqueceu o som da própria voz. Mas ainda dá tempo de lembrar. Ainda dá tempo de se reencontrar. Porque o silêncio não é destino, é escolha. E toda escolha pode ser mudada. Talvez hoje você olhe para trás e veja quanto tempo perdeu tentando ser o que esperavam de você. Mas isso não precisa continuar. Você não precisa mais se calar para ser amado. Você não precisa mais esconder o que sente para ser aceito. Você não precisa mais viver com medo de ser quem é. Você veio ao mundo para sentir, para se expressar, para ser verdadeiro, mesmo que isso incomode, para ser inteiro, mesmo que isso assuste. As pessoas certas não vão te perder por ser sincero, mas as erradas vão sumir quando você parar de se calar. E isso vai ser libertador. Você não é frio, não é distante. Você só cansou. Cansou de se explicar para quem nunca quis entender. Cansou de ser forte quando tudo que queria era colo. Cansou de ser compreensivo com quem nunca te escutou. Cansou de fingir que o silêncio era paz. Mas o silêncio não é paz. É exaustão. É a ausência de si. É o eco do que ficou preso por dentro. E quando finalmente esse eco vira grito, vem o choque. O grito não é de raiva, é de libertação. É o som da alma voltando para casa. É o começo do reencontro com quem você é. Então fala, mesmo que a voz fale, mesmo que pareça tarde, mesmo que ninguém entenda de primeira. Fala para se libertar. Fala para respirar de novo. Fala para existir de novo. Porque no fim das contas, quem você estava tentando proteger nunca quis te ouvir. E quem te ouviria de verdade nunca te pediria para se calar. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais engolir o que sente. Não precisa mais aceitar o que te machuca só para não ficar só. Porque ficar em silêncio para manter alguém é a forma mais triste de solidão. Então quebra o ciclo. Começa hoje. Não para provar nada para ninguém, mas para se libertar de si mesmo. Para voltar a sentir. Para se ouvir de novo. Porque a sua voz é o som da sua alma pedindo para viver. E você merece se ouvir. Se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários a frase "Eu já passei por isso". E não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se esse vídeo te fez pensar, assiste o próximo da playlist, porque a sua jornada de autoconhecimento não termina aqui. Ela só está começando.